Bom dia para quem vai ouvir durante o dia, boa tarde para a tarde, boa noite para aqueles que vai ouvir a palavra de Deus pela noite. Quero deixar bem claro antes de começar esse evangelho que eu quero agradecer primeiramente a Deus e também a Cordeiro Confuso, depois de Deus, né? E aos ouvintes da palavra, como os irmãos na fé, amigos e a todos os que eu não conheço. Aquele abraço para todos. E vai aí o meu abraço para Cordeiro Confuso no Rio Grande do Sul, que está me dando a oportunidade para falar da palavra de Deus e abrindo um espaço para mim na Rádio Confusa. Rádio Confusa que fica no Rio Grande do Sul, pela rede social. Eu quero agradecer e dizer obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem me dado para a tua palavra crescer mais e mais. Bom, meus amados, hoje nós vamos ler no livro de Jó, capítulo 35. É um espaço, aqui é coisa rápida, né? Mas vamos prestar bem atenção nesta mensagem aqui no livro de Jó, no capítulo 35. Mas antes, vamos orar. Amado e altíssimo e grandioso Deus, querido Pai, que habita nos altos céus, graças te dou, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de evangelizar através das redes sociais. Graças te dou por tudo quanto o Senhor tem me concedido, porque sem o Senhor não vou a lugar nenhum. Misericórdia te clamo pela minha alma, pelos meus pecados. Rogo-te perdão. E também peço uma bênção especial sobre este momento, que o Senhor me conceda o dom da sabedoria pelo teu Espírito, para a compreensão e revelação daquilo que o Senhor quer me revelar e oculto o que o Senhor quer ocultar. Seja feita a tua vontade. Também peço que o Senhor abençoe os ouvintes da tua palavra. Abençoa o Cordeiro Confuso, abençoa nossos irmãos de sangue, nossos familiares no sangue, nossos familiares na fé, abençoe as autoridades, abençoe a cada ser humano. Concede sabedoria pelo teu Espírito para o entendimento e revelação da tua palavra. E os protege e os guarda com teus anjos. Assim seja feito a tua vontade. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados amigos e ouvintes, como eu já falei, a Rádio Confusa, ele está criando aquele link, eu não sei, para botar aí, para ficar na rede social direto, né? Não entendo bem, mas vocês sabem do que eu estou falando, que vocês já podem, no aplicativo, né? Ele está criando um aplicativo e está me ajudando a divulgar a palavra e vai me ajudar também a divulgar, colocando na Rádio Confusa, me dando o espaço, né? Ele vai acertar o tempo certinho para as pessoas ficarem cientes. Deixa ele criar o aplicativo, que aí eu vou também colocar o aplicativo da Rádio Confusa no meu YouTube, no canal do YouTube, né? No canal Beneficente. Também vou colocar aqui no Face, né? Vou colocar também no Face. Então vamos para a palavra? Aquele abraço aí, Cordeiro Confuso. No capítulo 35 do livro de Jó, como eu já comentei, tem aqui o título:
o bem e o mal não pode afetar a Deus, mas algumas vezes, né? E mais algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não o ouvem. Vamos na palavra, né? Esse é o título. E aqui fala, respondeu mais Eliú e disse, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Quem tem esse direito de dizer isso? Hein? Eliú está falando aqui para Jó ouvir. Então, ninguém tem esse direito de dizer que a justiça dele, o que ele criou, o que ele segue, que ele faz, é maior do que a de Deus. Verso 3. Porque disseste, de que te serviria, né? Porque disseste, de que te serviria? Que proveito teria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus. Isso é Eliú falando, né? Então ele diz o quê? Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, e que efetuarás contra ele? Se pecares, né? O que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se as suas transgressões, as nossas, vamos falar, porque eu falando assim parece que eu não tenho transgressões, né? Mas não, porque está assim, então nós dizemos, né? Se tu pecares, se tu transgredires, se nós transgredirmos, né? Que lhes farás? O que as nossas transgressões podem nos causar? Não nos traz nada de bom. Assim é a nossa vida. Então temos que crer e colocar a esperança em Deus. Mas prosseguindo, verso 7. Se fores justos, que lhe darás, ou que receberás da tua mão? Se tu és justo, né, o que receberás? Ou terás da sua própria mão, por você mesmo? O que você pode ter? Medite. Esta é uma reflexão que eu vou deixar com a sua consciência. Verso 8. A tua impiedade faria mal a outro tal, como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem? A tua justiça? Verso 9. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam, por causa do braço dos grandes. Vê aí, a justiça não pode fazer nada, né, de aproveito para o filho do homem. Mas, por causa da opressão, né, da grandeza, por causa da grandeza da opressão,
que a gente há necessidade, clamam, né? Eles clamam por causa do braço dos grandes. Que braço dos grandes são esses? Os poderosos, que colocam fardos, né? Que criam leis que não convêm para os fracos, para os humildes, para os pobres. Mas vamos ver o que diz o verso 10. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Ninguém procura buscar a Deus, né? E nem colocar Deus em primeiro lugar. Por mais que você sofra. Eu dei uma paradinha aqui no verso 10, ainda vou continuar. Por mais que sofra, busque a Deus. Não pense que Deus não está sob o comando. Deus está sim, mas cada um é livre para fazer o que quiser. Por exemplo, eu me sinto unicamente dependente de Deus. Somente de Deus eu sou dependente. Agora eu preciso de cada um de vocês, como vocês precisam de cada um do outro. Mas se errares, serás oprimido pela lei dos homens, coisas que muitas das vezes vocês nem praticam, nem fazem. Mas a lei do homem, por ouvir ou por não querer dar oportunidade para mostrar que estão trabalhando, eles fazem terror e mais das vezes torna um cidadão de bem a ser igual a eles ou pior do que eles. Continuando, então nós devemos, quando sermos oprimidos, nós não devemos ir atrás de homens, mas devemos clamar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Ainda no verso 10, continuando, que dá salmos entre a noite, né? Então busque a Deus. Nós devemos dizer estas coisas. E em busca de Deus, porque mais ninguém quer dizer onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite. Porque Deus vê todas as coisas. Deus contempla a grandeza dele mesmo. Deus vê a grandeza dele, que faz bem a mim e a você. No verso 11, que nos fez, continuando, né? Que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábio do que as aves dos céus. Por que essas palavras estão dizendo que devemos buscar a Deus? É porque Deus nos torna desta forma, mais do que os animais, mais douto do que os animais e mais sábio do que as aves. Porque as aves, elas comem, as aves, elas se vestem, elas bebem, elas não plantam nem colhem. E você planta, né? Nós plantamos e armazenamos, fazemos celeiros. Por isso que Deus nos torna mais sábios do que as aves dos céus. E para discernirmos a quem devemos seguir, nós temos a escolha. Então, nas suas aflições, não se baixe, não fique caído, mas busque a presença do Senhor. Porque o que o inimigo mais quer é nos deixar longe de Deus. Por isso, devemos clamar a Deus, porque Ele faz todas essas coisas. Ele nos criou, Ele nos fez, Ele nos dá o dom da vida. Então, Deus nos faz dessa forma. É assim que Deus trabalha na vida de todos. Somos doutros do que os animais da terra
e ele nos faz mais sábio do que as aves dos céus. Verso 12. Clamam, porém, e porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, atentará, Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ele, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus não ouve. Porque as nossas transgressões são grandes. Está no verso 12. Porque nossas transgressões são grandes e não queremos nos apegar a Deus para pedir forças a Ele, para nos ajudar a nos perdoar nossas transgressões e nos ajudar a fazer o que é certo. Porque nem o bem e nem o mal pode afetar a Deus. Deu para entender? O mal nos afeta e o bem nos afeta. De uma forma ou de outra, nós somos afetados ou pelo mal ou pelo bem. Mas essas duas coisas não afetam a Deus, nem de uma forma e nem de outra. Porque no verso 13, como eu já li, é bem claro. É que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela. Deus não está preocupado com o que você veste de bonito, de vaidoso, ou com o que faz com o seu corpo. O que nós fazemos com o nosso corpo? De vaidade, Deus não atenta, Deus não recebe, Deus não quer isto. Então, seja bem ou seja mal, não faz diferença para Deus, não pode afetar a Deus. Mas a simplicidade comove a Deus, e Deus os cobrirá de bênção. Verso 14. E quanto ao que disseste, que o não verás juízo perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não excesse, nem agradecimento e nem grandemente considera a arrogância. Porque às vezes Deus não mostra o juízo, ainda continuamos sendo arrogantes. A gente nem queremos reconhecer que somos arrogantes o suficiente para impedir de receber o juízo e a justiça de Deus. Mas vamos estar atentos, porque Deus está sobre todos. Para encerrarmos, verso 16. Logo Jó, em vão, abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. A gente vê que nós agimos desse jeito. Por sofrermos, se nós sofremos porque merecemos. E muitas das vezes, Deus torna dificultoso o seu caminho para que você possa se salvar. Pela dificuldade que Deus coloca no caminho. Porque Deus testa a sua fé. Deus testou Jó. Não porque Deus quisesse,
mas para mostrar ao inimigo que tem pessoas que vai sofrer perdas, vai sofrer dores, vai viver em desolação, né? Mas não vai sair da presença de Deus e vai adorar a Deus, não pelo que Deus te dá, mas pelo que Deus é. Amém? Glória a Deus. Um abraço a todos e fica aí o meu sincero abraço para Cordeiro Confuso, que está me dando a oportunidade na Rádio Confusa, na rede social. Ok? Essa Rádio Confusa é online. Ok? Fica um abraço para todos. E que Deus abençoe. Assim que ele mandar o link para mim da rádio, eu colocarei aí. Lembrando que a Rádio Confusa toca todos os tipos de músicas, todos os tipos de coisas. Por enquanto, eu não sei, mas ele me deu a oportunidade. Abriu um espaço lá na rádio dele para colocar a palavra de Deus através de mim, me dando. Deus me dá esse privilégio e ele me concede, e Cordeiro Confuso me concedeu esse espaço na Rádio Confuso dele, ok? Que Deus abençoe a todos e obrigado pela atenção.